para mais uma edição do seu programa da tarde, Cidadania em Ação. Esse é o programa da inteira responsabilidade da Associação Darguiana pelo projeto promovendo a participação, promovendo o engajamento cívico para os jovens, com financiamento da NED. Para o ouvinte, fala para si Ruth Francisco e, em companhia de Alemão Francisco, iremos consigo até bem perto das 18 horas. Esta é a 62ª edição do seu programa, referente ao dia 22 de novembro de 2025. E hoje faremos uma análise em volta do tema Cimeira Paralela das Organizações da Sociedade Civil, União Africana e União Europeia. Sob o lema Nada sobre nós sem nós, decorreu de 19 a 20 de novembro de 2025 em Luanda, a 7ª Cimeira das Organizações da Sociedade Civil da União Africana e União Europeia. Neste evento, as organizações da sociedade civil abordaram vários temas que concorrem para a efetivação dos direitos humanos. As organizações da sociedade civil precisam ser ouvidas e fazer parte da mesa das decisões. E sem mais, passo a palavra para o meu colega Alemão Francisco. Tá bom, muito obrigado. Tal como dissemos e muito bem, hoje vamos então analisar o tema que foi aqui abordado, anunciado. Mas antes mesmo de então entrarmos no nosso tema e apresentarmos já o nosso convidado, que se faz presente cá no estúdio, vamos então chamar a nossa saudação musical na voz de Jacinto com o tema África. Se rola bueno. Ya está bueno. Ya.
Foi então assim a nossa saudação musical neste programa. A música tocada foi então a música de Jacinto Chipa, com o tema África. Jacinto Chipa nasceu em 1958 no município de Kaala, província do Ambo. Começou a sua carreira musical e artística em 1973, tendo lançado o primeiro disco intitulado África, da qual extraímos a música tocada. Foi um compositor e também um músico angolano, e que nos anos 90 se destacou e venceu 2 vezes e consecutiva o programa, ou melhor, o concurso Top dos Mais Queridos, organizado pela Rádio Nacional de Angola. Além de músico, Jacinto Chipa também teve uma carreira militar e chegou mesmo a ser deputado à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar do MPLA. Perdeu a vida no dia 3 de novembro de 2001, na província de Luanda, aos 63 anos de idade. Posto isto, estamos em condições então de dar as boas-vindas ao nosso convidado, Jaime Domingo, ele que é analista residente neste programa, que vai ao ar quinzenalmente. Esse programa visa analisar todos aqueles temas de destaque que marcaram então os últimos 15 dias. Jaime Domingo, muito boa tarde e seja bem-vindo à Rádio Despertar. Alemão Francisco, boa tarde, companheiro. Ruth Francisco, boa tarde, companheira. E a toda essa vasta audiência da Comercial Despertar. É um prazer estar aqui mais uma vez, como é de costume, no nosso e vosso programa, então, a Cidadania em Ação. Muito obrigado. Já de seguir, então, vamos pedir o seu comentário em relação à música que ouvimos. Obviamente, essa música, diria, é uma música tanto enquanto pró-África e fruto do período em que o Jacinto Chipa, autor desta música, ou desta obra de arte, nasceu, foi o período do ressurgimento de África. Foi nesta altura que em Accra, através de Kwame Nkrumah e demais pensadores africanos, reuniram-se para criar a unidade africana. Da década de 50 a 60, e sobretudo da década de 60, foi tido a década de África, porque 17 países de África tornaram-se independentes. Então, Jacinto Chipa continua e nasceu neste momento de uma contestação forte dos africanos e com um discurso pró-África, com maior percursores, por exemplo, da filosofia da negritude, que citaremos aqui o Leopold Senghor, Aimé Césaire e Dames, e tínhamos um outro movimento filosófico e político, que é o panafricanismo, que teve como percursor, por exemplo, Williams Dumbois e companhia. Portanto, Jacinto Chipa, com essa música, com essa caneta pesada, trouxe essa música, que eu volto a dizer pesada também. E há uma parte, há um trecho na música que diz:
o continente Ilila, aqui perceberíamos que o continente chora. É um choro, tanto enquanto de um período de escravatura, de dominação colonial, e alertou, pediu com que o continente, parte desse continente, se levantassem, despertassem para libertar a África. Dito certo, para a nossa realidade em África, e Angola particularmente, somente em 1975 conseguimos a independência. Mas que tipo de independência também não foi com base aquilo que os pensadores, os artistas, os políticos almejaram anteriormente, porque houve um desfraude do não respeito dos acordos de Alvor, dali que tivemos 3 independências em Angola. É fundamental frisarmos isto. 12 horas de 1975, dia 11 de novembro, proclama-se a independência na província do Ambo, através do Dr. Jonas Melhor Savimbi, e proclama-se às 13 horas na província do Zaire, onde pertencia ao município do Ambris, a independência, convocado ou coordenado pelo Dr. Diríamos, Paul de Roberto, e proclamou-se a pressas também, às 0 horas do mesmo dia, uma independência em Luanda, naquele espaço que chama hoje de Largo das Escolas, onde se proclamou essa independência. No entanto, houve essa dualidade, mas fico triste em saber que essa música, que tem sensivelmente mais de 40 anos, até o momento, tudo o que se cantou continua a ser o foco do debate em África. Esta África, o continente Ilila, a África chora, continua a chorar até hoje, sobre a falta de solidariedade entre nós. Portanto, sobre esses elementos entraremos mais com maior pormenor quando frisarmos, então, sobre os temas, os tópicos que foram discutidos nessa cimeira paralela da sociedade civil, que teve como lema, e a Ruth fez menção na introdução, nada sobre nós sem nós. Eu penso que sem nós não é nós. Então, dali que a sociedade civil adiantou-se antes da cimeira que poderá acontecer oficialmente na próxima semana. Muito obrigado mesmo, Jaime Domingos. Dizer que Jaime Domingos, para além de ser então analista residente desta casa, neste programa de rádio, Jaime Domingos também é ativista dos direitos humanos e também é jurista. E, tal como nós anunciamos o tema, hoje ele vai nos ajudar então a analisar conosco aquilo que foi então a cimeira paralela das organizações da sociedade civil, numa parceria entre a União Africana e a União Europeia. Nada sobre nós sem nós. E relacionando aos choros desta África, que parecem ser intermináveis, gostaríamos a partir de perceber quais foram os objetivos que motivaram a realização desta 7ª cimeira. Muito obrigado, Ruth. Os objetivos dessa cimeira, por onde participei, e o Movimento Cívico Mudei, a ANDECA, a ALDA, o Grupo de Monitoria de Direitos Humanos, e citaria também o Mosaico, foram as organizações da sociedade civil angolana, que promoveram, em parceria com outras organizações do continente africano, e assim como outras organizações do continente europeu. No entanto, os objetivos primários foram discutirmos novos problemas enquanto sociedade civil. Então, todas as cimeiras, estamos a falar da 7ª cimeira, que era a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, o foco ou o escopo da discussão foram questões tanto enquanto político e econômico, para reforçar a cooperação bilateral entre os Estados, mas sobre os problemas reais, candentes, dos cidadãos do continente africano e do continente europeu nunca foram levados em liça. No entanto, foi dali que nos adiantamos para discutirmos. E essa discussão, essa cimeira durou 2 dias, começando no dia 19 e terminamos no dia 20. Dia 20 foi única e exclusivamente a apresentação dos resultados coletados no dia 19. Dito de outro modo, foi no dia 20 que se realizou a conferência de imprensa, onde apresentamos o resumo daquilo que os grupos minoritários desta cimeira discutiram e trouxeram como resultado. Claramente, também saíram algumas recomendações. Podemos aqui, de forma destacar os aspectos ou os temas mais discutidos na cimeira? Obviamente, os temas rondaram, particularmente no grupo onde trabalhei com o maior afinco, né? Trabalhamos com questões viradas para o desenvolvimento de infraestruturas, justiça e proteção social.
No entanto, estes temas que acabei de citar aqui, esses tópicos, é que guiaram a discussão de mais de 7 horas de debate entre os membros da sociedade civil que se encontravam no grupo número 2. E teve como oradores ou preletores o professor, o doutor Sérgio Kalundungu, que de certo modo falou sobre a questão virada para as infraestruturas, né? E tivemos também o outro facilitador, que era um engenheiro, pronto, escapa-me agora, já cito lá mais à frente, saltamos então aqui para o economista Cálio Rosados, que também foi convidado para discutir e presidir esse tema. E também tivemos o político e economista Filomeno Vieira Lopes, neste mesmo grupo. Tivemos a professora e ativista Delma Monteiro, e tivemos, como se não bastasse, também a presença do padre Palanga. O padre Celestino Palanga também trouxe e presidiu um dos tópicos desse grupo. Portanto, no que diz respeito ao tema do Dr. Sérgio Kalundungu, que tem que ver com questões viradas para as infraestruturas, faz 5 questões pertinentes, mas é fundamental aqui fizermos simplesmente 2 ou 3 questões que o Dr. Sérgio Kalundungu levanta. Tem que ver se as infraestruturas podem garantir a justiça, atendendo à mobilidade social. Ou seja, aqui o Dr. Sérgio Kalundungu, de acordo com essa preleção, levantou a discussão sobre as infraestruturas existentes em Angola, se podem resolver os problemas da sociedade fruto à mobilidade social. E depois levanta uma outra provocação que tem que ver que até que ponto as infraestruturas protegem os mais vulneráveis. E aqui discutimos bastante e com maior profundidade fruto das demolições compulsivas extrajudiciais que têm sido recorrentes em Angola. Para o caso de Viana, e atualmente o município, a província de Colibengo, é constante as demolições extrajudiciais e compulsivas que retiram os cidadãos das suas habitações modestas e são relegados ao relento, né? E se o Estado, como pensado bem, nos termos da Constituição da lei, protege a vida e a vida da pessoa humana, e a habitação é um direito fundamental do cidadão, que racionalidade encontramos na demolição de uma habitação de um cidadão, com seus familiares, com seus filhos, e ser relegado a essa forma, o abandono, e numa fase tanto enquanto chuvosa, ou com o clima tropical que nós temos em Angola. Então, são essas discussões. Se estás a demolir uma população porque queres edificar edifícios, eu penso que o primeiro elemento é salvaguardar a integridade moral e física desses cidadãos que estão a ser demolidos. E, como se não bastasse, também a questão da acessibilidade. Temos edifícios edificados há 2 séculos atrás, mas não atendem aquilo que é a conjuntura, a questão da mobilidade social, sobretudo em tratamentos de pessoas com deficiência. Como é que nós hoje edificamos os nossos edifícios, quer eles públicos ou privados? É contando com o diferente, é contando com pessoas com alguma redução da mobilidade motora, ou seja, como for. Portanto, são essas discussões que conduziram e guiaram o debate do Dr. Sérgio Kalundungu. E foi mais longe quando disse que, na tentativa de construir infraestruturas, acabamos por sobrepor as prioridades. O que é prioridade hoje? Né? É a dignidade da pessoa humana ou simplesmente os arrafeus que nós queremos construir em Angola e só para simplesmente inglês ver e não satisfaz as necessidades da coletividade ou da maioria? E depois seguiu-se, nesse mesmo tópico, desse grupo, uma preleição de excelência do Dr. Cálio Rosado. O Dr. Cálio Rosado levanta um debate tanto enquanto forte na perspectiva econômica e discorda de uma tese apresentada por um outro preletor que defendeu o paternalismo ou centralismo da economia. E o Cálio Rosado, conhecido como liberalista, defendeu, de certo modo, uma liberação ou um comércio livre, sobretudo, entre os países da região SADC. Mas essa discussão já é antiga, já entre os pais da economia. Claramente é antiga na ciência, na academia, mas para aqueles que discutem esse debate nas cimeras, porque a academia não decide políticas públicas.
A academia sugere, discute, apresenta modelos econômicos a serem seguidos e possibilidades. Mas quem decide o que é feito ou o que não deve ser feito é o político. No entanto, aqui os pais apresentam aquilo, os pais da economia, claro, apresentam a discussão daquilo que devia ser. Agora, o que é decidido pelos políticos. Dali que eu quero falar. Será que os nossos políticos, concretamente os que governam, não têm interesse em essa abertura, essa livre... Então, isso vamos já perceber lá mais à frente na discussão, porque o Dr. Carlos Rosado levanta a discussão de que trouxe gráficos, inclusive, que eu não trouxe esses elementos aqui. Angola, ou os países africanos, do ponto de vista do comércio, o número é tanto enquanto acima dos 50% da troca comercial entre países africanos e europeus. Mas, aqui na região africana, nós, estamos falando da região, aqui SADC, porque Angola faz parte do CDAO, fazemos parte de 2 blocos, é uma poligamia, tanto enquanto econômica, que não se explica, mas aqui na SADC, nós, enquanto africanos, enquanto país africano, Angola, quase nada troca com outros países da região. Não? O país mais desenvolvido da região SADC é a África do Sul, que tem muito a oferecer. O restante não tem quase nada a oferecer. A senhora conseguiu identificar o que está na base desta Claramente. da troca de... Claramente. Aqui o que está na base não é novo na discussão da civil. Tem que ver com o desinteresse, sobretudo, do nosso próprio continente. Há um abandono total daquilo que são os interesses dos africanos e somos facilmente... Dos africanos de forma geral ou das lideranças? Não, quando estamos a falar dos africanos, estamos a falar da cimeira, né? Entre a União Africana e a União Europeia. Estamos a falar dos africanos, estamos a falar de nós. E nós não somos decididos só por nós. Provocação é pertinente, Alemão Francisco. Mas nós somos conduzidos por uma minoria que deviam ser eleitos democraticamente. E este é que tem que tomar decisão por nós. Por exemplo, eu mesmo tendo interesse em hidrocarbonetos, não posso levar o meu barril, o meu balde de petróleo e vender na Europa. Então, tem de ter um poder político, penso que assim está correto, que detém o poder político em África, ou os detentores do poder político em África, de dinamizarem a economia africana, e como se não bastasse, darem para a África uma dignidade de facto. Né? E dali que o Carlos Rosado levanta a ideia de que devemos desenvolver mais o comércio na SADC, apesar de que Angola também faz parte de outra região. Então, a SADC é a região africana mais pobre, ou praticamente com uma circulação tanto enquanto fechada. Né? E dali prova disto foram os cidadãos da sociedade civil que foram impedidos ontem, às 23 horas, de embarcarem para um intercâmbio em Cabo Verde. Portanto, não há livre circulação. Impedidos pelos agentes do Serviço de Investigação Criminal, pelos agentes ligados pelos serviços de inteligência. E hoje tem uma informação que se apresentou, que aquele senhor que esteve lá a impedir essa comitiva da civil não eram ligadamente membros do Serviço de Imigração Estrangeira. No entanto, foram impedidos. Estamos a dizer... Não cortando mais dentro desta cimeira paralela assim. Uma das sessões também foi onde foi discutida sobre paz, segurança e boa governação. Falou-se também sobre essa questão da migração e redução do espaço cívico. Será que esse acontecimento que frisou aqui podemos encarar dentro do fechamento do espaço cívico? Bem, também, Ruth, também. Mas a perspectiva que se trouxe na cimeira do fechamento do espaço cívico tem que ver mesmo com a atuação, a participação do cidadão na vida pública. Ou seja, de 2017 para cá, particularmente em Angola, produziu-se uma série vertiginosa de leis infraconstitucionais e, diria ainda, normas penais em branco, que, de certo modo, impedem o cidadão de participar ativamente na vida da sua comunidade. Ou seja, citaremos aqui a lei contra o vandalismo de bens civis públicos. Primeiro, é uma lei desnecessária, porque a destruição de patrimônio público já está previsto no Código Penal. Né? Aquele Código Penal que veio revogar o Código Penal do século XIX, esse Código Penal de 2020.
Portanto, não havia necessidade de se exarar uma norma penal em branco para sancionar aqueles indivíduos que, no ato de qualquer tipo de participação, pública ou não, desencadeassem um ato de arruaça ou não. Já estava previsto no Código Penal. E foi mais longe com a questão da lei contra os estatutos das ONGs. Exato. E, fruto do Isaac, o Gafi, aquela recomendação do Gafi, que também levantam simplesmente para retardar aquilo que é a participação cívica do cidadão na comunidade. E tivemos uma outra lei da Segurança Nacional. Citaremos aqui também uma lei que foi remetida à Assembleia Nacional como proposta, mas já foi aprovada através do Conselho de Ministros, que tem que ver com a lei dos fake news, né? Lei das fake news. Portanto, essa lei das fake news vem também, de certo modo, fechar cada vez mais a atuação dos cidadãos e, sobretudo, impedir o exercício profissional da atividade jornalística, né? A Constituição da República tipifica, de certo modo, a liberdade de imprensa, nos termos do próprio artigo, diríamos 40 da Constituição da República, né? Salvo melhor percepção. Portanto, o jornalista já tem um código de ética, já tem uma série de leis que o regulam, e temos outras leis ainda, já anterior, que regula a atividade jornalista. Essas aprovações, e com um conceito ambíguo, que a própria lei me apresenta, o que é um fake news? Né? O que é isto fake news? Em português isso parece tanto enquanto estranho, fake news é uma palavra inglesa, para português é informação falsa. Informação falsa é diferente de uma informação verdadeira que quem detém poder político é alérgico. Né? Se chamares que o teu administrador geriu mal o teu município e é gatuno, até prova em contrário. Isto não é fake news, isso é uma verdade, simplesmente, que tem que ser aferida em fórum próprio, através do tribunal. Então, se faça perceber. Em função dessas leis que deixa foram aprovadas, sim. a Cimeira concluiu o que é que os cidadãos devem fazer, por exemplo, já que o único ente que tem o poder de revogação dessas normas é a própria Assembleia Nacional, e qual seria então o posicionamento do cidadão para reverter esse quadro? Bem, a Cimeira teve como finalidade emitir recomendações e não uma deliberação. Né? No entanto, mas o que nós tivemos que fazer naqueles 2 dias foi diagnosticar primeiro o problema que enferma não só Angola, assim como Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, assim, outros países de África. Estamos a falar de mais de 54 países de África. Portanto, cada participante desses países de África, da sociedade civil, conseguiu apresentar os problemas que afligem. E estas recomendações é que foram remetidas, então, a esses representantes internacionais que estão em Angola a partir dos dias 24 e 25. Portanto, essa é uma das principais. Mas, voltando ao assunto, o impedimento... Não tirando a palavra sobre participação, esse é o momento de chamar os nossos ouvintes. Okay. Caro ouvinte, pode ligar para nós usando o 925 56 00 55. 925 56 00 55. E recebo o sinal que já temos um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Cidadania em Ação. Com quem tenho o prazer de falar? Ok, nosso ouvinte residente. Ok. Muito obrigada. Hoje estamos aqui a analisar o tema Cimeira Paralela das Organizações da Sociedade Civil, União Africana, União Europeia. E nesta cimeira foram discutidos vários temas, conforme esteve... Está acompanhando o programa desde o início, não é? Sim, sim. Então, o nosso comentador residente fez uma resenha daquilo que foi abordado na cimeira. Tem alguma questão, alguma contribuição?
Ok. Ok. Ok, senhor Alfredo, não ele cortar mais, seja telegráfico para que demos espaço a outros ouvintes. Ok, muito obrigada. Ouvimos então a opinião do nosso ouvinte Alfredo Monaieto. Vamos então voltar a chamar mais ouvintes, 925 56 00 55. Dá-me sinal que temos mais um ouvinte em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Gostava de pedir que baixasse o volume do seu rádio. Infelizmente perdemos o ouvinte em linha. Vamos então fazer mais um compasso de espera. Caro ouvinte, estamos então a abordar o tema. Já temos mais um ouvinte em linha. Alô, assim, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Cidadania em Ação. Muito obrigado. Está a acompanhar o nosso programa desde o início? Oh, tenha bondade então. E as organizações da sociedade civil, né? Angolana, pois. Senhor ouvinte,
Senhora Rádio ouvinte, gostamos de pedir desculpa, penso que gostamos de redirecionar o nosso tema. Nós não estamos a falar da atividade que vai acontecer, nós estamos a falar da atividade que aconteceu no dia 21, 19 e 20 de novembro. Por isso é que nós perguntamos se está nos acompanhando desde o início. E face ao tempo que também já levou, gostava mesmo de pedir que se mantivesse em sintonia do nosso programa e para também darmos então espaço aos outros ouvintes que que nos estão a acompanhar. Ok, muito obrigado pela sua participação. Caro ouvinte, junte-se a nós ligando para o 925 56 00 55. Hoje estamos a analisar a cimeira paralela das organizações da sociedade civil, União Africana, União Europeia. O terminal é 925 e recebo o sinal que temos um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Cidadania e Ação. Com quem tenho o prazer de falar? Senhor João Pedro, fala-nos a partir de onde? Ok. Tenha bondade, senhor João Pedro. Não, estamos a falar da cimeira. Realizou-se nos dias 19 e 20 a cimeira paralela das organizações da sociedade civil da União Africana e da União Europeia. Não é cimeira da União Africana e União Europeia, é cimeira das organizações da sociedade civil da União Africana e da União Europeia. Ok, ok. Muito obrigada e mantenha-se nessa sintonia. Foi então um momento de interação com nossos ouvintes e estamos já na De fase regresso ao de estúdio, regresso aos nesse caso, né? estúdios e vamos dar sequência. Muito obrigado. Na verdade, não recebemos, não foram formuladas algumas questões, foram mais comentários e como estamos mesmo a esticar para o fim do nosso programa, gostamos de saber do nosso convidado, já em domingo, em função daquilo que foi a cimeira anunciada já nos dias 22, 19 e 20, gostamos de saber o que se espera, né, como resultado de todos aqueles assuntos que foram debatidos nesse encontro. Ok, muito obrigado, Alemão Francisco. Mas antes dessa questão, tem um ponto muito breve que queria É mesmo finalizar. breve, estamos mesmo já Claramente, quase. não, porque eu penso que não adianta corrermos se as coisas não tiverem tanta conta. Porque se não vejamos os comentários todos que conseguimos absorver das ligações, provaram-nos que a sociedade, no geral, desconhece ou desconhecia
sobre a cimeira paralela da sociedade civil, que se realizou no dia 19 e dia 20. No entanto, isto é preocupante. Isto é preocupante da perspectiva de que a informação, o direito à informação deste cidadão lhes foi negado. Tivemos unicamente a cobertura da mídia privada, não falar da rádio Despertar, que cobriu, que fez o seu resumo através dos seus programas noticiosos, e estamos aqui hoje a discutir novamente o mesmo tema. Mas a mídia pública, aquela que é paga com o dinheiro de todos nós, não fez o mínimo de cobrir, pelo menos, e dar visibilidade a este evento paralelo. No entanto, paralelo, para quem está em casa nos acompanhar, o evento paralelo é aquele evento não oficial, né? Ou seja, antes da realização da cimeira da União Africana e União Europeia, nós, enquanto sociedade civil, decidimos nos adiantar para discutirmos os nossos problemas. E são esses nossos problemas, virados para a justiça, para infraestruturas, para questões de equidade, igualdade, virado para paz, segurança e questões de terrorismo, branqueamento de capitais. Esses nossos problemas é que nós queríamos ver ser discutidos lá. No entanto, quem detém poder político não nos representa, está mais do que claro, porque vai discutir os nossos assuntos sem nós, sem sequer nos ouvir. Não ouve os ouvintes da rádio, não ouve os comentários das pessoas nas redes sociais, não ouve ninguém. Então, dali que nós trouxemos o tema, de nada sobre nós sem nós. Porque se nós é que somos os detentores do poder, nós é que conferimos esse poder a um grupo nas eleições, esse grupo, ao decidir alguma coisa sobre nós, tem que ouvir-nos, tem que saber quais são as nossas prioridades e especificidades. Então, são esses elementos que se trouxe. Voltando para a questão, e já muito telegraficamente também, é que nós esperamos de que as nossas recomendações, que até são públicas, sejam levadas em conta nessa discussão. Queremos empoderar uma África, queremos ter uma África solidariamente unida, queremos ter uma África que não dificulta quer o escoamento de bens e serviços. Assim como a questão do intercâmbio, eu volto a frisar, não concluí, porque eu tive que fazer uma outra questão. O impedimento, a violação constitucional, assim de per si, denotado neste impedimento de cidadãos que pretendiam ir para Cabo Verde, é o direito de circulação, ou de livre circulação. E é sabido que, do ponto de vista de direitos, depois do direito à vida, que é um bem inalienável, insubstituível, está o direito à liberdade. Ou seja, a liberdade vem depois na escala das prioridades dos direitos do cidadão. Então, a gente vai falar de liberdade de escolha, de participação, de reunião, manifestação, liberdade de circulação, que está prevista na nossa Constituição da República e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma violação clara. Obviamente, o que se pretendia fazer com esse intercâmbio era discutir, trocar ideias, e também, dali que eu lhe disse naquela questão, que enquadra-se, de certo modo, no fechamento do espaço cívico, porque não nos permitem falar aqui, quando nos querem permitir falar no outro país. Ou seja, por isso que os montantes, diríamos, a termo técnico, econômico, fala sobre os emolumentos, assim que está correto, os preços dos passaportes, estão cada vez mais exagerados, e os 30 mil, quase 500, anteriormente, era equivalente ao transporte de Angola para Moçambique, por exemplo. Né? Com 60 mil kwanzas, era possível fazer ida e volta de Angola para Moçambique com bilhete. Então, hoje já não dá com 60 mil kwanzas, nem para viajar, porque nem para passaporte, com os documentos necessários permite. Então, esse fechamento de nos afunilarem aqui e não resolver nossos problemas é tanto enquanto gritante. Daí que os cidadãos querem ser ouvidos, querem se expressar. E o cumprimento do que está na Constituição e na lei é só o que está a se pedir, mas nada, caríssimo alemão. Nós temos uma Constituição da República, se fosse cumprido e obedecido, de facto, tiramos uma Angola de maior inspiração, e é isso que nós não temos. E ainda sobre esta relação sociedade civil, Estado angolano, concretamente os nossos dirigentes. Dentro desta cimeira, o que foi discutido, a que pontos as organizações da sociedade civil chegaram de maneira a tentar, não digo esforçar, mas estreitar essa distância? Não, sempre houve distância, né? Distância da sociedade civil, quem detém poder político, sempre houve. Mas é uma distância tanto enquanto natural. Mas
de forma político-partidária, criou-se uma muralha, uma coisa de distância, outra coisa é a muralha. E eles determinaram estratificar a sociedade civil angolana em duas polaridades, que é a sociedade civil organizada, sabes? E nós. Quer dizer, nós que somos o contrário de organizado, como aqueles que foram para a televisão pública, que o senhor João Lourenço chamou-nos de drogados, né? De arruaceiros, de lúmpenos. São termos vindo dele. Portanto, mas a nossa maior preocupação não é favor, não nos faz favor nenhum. Os problemas de Angola são nossos problemas, tem que ser discutido com seriedade. O problema de África são nossos problemas, tem que ser discutido com seriedade. Não é por compadrio, não é porque é uma sociedade civil mais próxima ao regime, não é. São os nossos problemas. Porque se nós continuarmos a olhar para o país nessa perspectiva, vamos continuar a relegar o futuro desse país e colocarmos em risco, sobretudo, a geração futura. Né? Porque não depende só de nós. Nós, enquanto elemento humano, somos passageiros. Mas o elemento território é contínuo. Né? Portanto, nós estamos preocupados com esses elementos. E essa cimeira trouxe essas recomendações, tanto enquanto claro, para pelo menos olharmos para a questão, por exemplo, do gênero, com muita seriedade. Há muitas, o censo, por exemplo, até o recente, tanto enquanto duvidoso, apresentou-nos um número, tanto enquanto elevado, de mulheres em Angola, mas se irmos para uma escala tanto enquanto qualitativa, numa seleção criteriosa, daremos conta que metade dessas mulheres estão fora do setor de ensino, estão fora do setor de emprego e não têm um mínimo de dignidade ou acompanhamento por quem detém o poder político. Então, são essas outras preocupações e orientações que essa cimeira trouxe e que nós esperamos a ser cumprido. E, para concluir, nesse ponto alemão, muito rápido, a nossa cimeira não impediu a vida de ninguém. A função pública trabalhou, fez a sua vida, a privada fez a sua vida, e a vida continuou. Mas discutimos o país, os dois continentes, com muita seriedade e abrangência. E temos documentos que poderão ser publicados recentemente. Diferente desta cimeira, que antes mesmo do seu surgimento, já houve um decreto, né, decretou-se uma tolerância de ponto através do governo provincial de Luanda, de 2 dias que as pessoas têm que estar nas suas casas. Mas essa tolerância não é porque pretendem nos proteger de qualquer mal, não há mal nenhum. É mesmo simplesmente para reduzir o impacto e a presença dos cidadãos luandinos, ou de Luanda, luandense, na Baixa de Luanda, onde vai ocorrer esse evento. Porque eles temem qualquer tipo de protesto, manifestação, neste momento, que o cidadão poderá usar para, de certo modo, aproveitar a imprensa internacional e a comunidade internacional e expressar um sentimento. Portanto, estamos guardar novamente para nós não sermos vistos e não termos expressão nesse momento. E também há outra perspectiva. Se calhar porque nós estamos muito desnutridos e quem vem nos visitar não pode dar conta que Angola tem fome e porque já se defendeu que a fome é relativa. Né? Por isso que se fala mais dessa cimeira do que a cimeira paralela da sociedade civil. Bem, Jaime, olhando para aquilo que acabou de apresentar, gostávamos de saber de si quais são os grandes desafios que a sociedade civil, né, sobre ela são, na verdade, colocada em função do que ouvimos, em relação àqueles pontos que foram discutidos. Claramente. Não, os desafios são os mesmos desafios da década de 60, da década de 70, da década de 80, antes da independência. Ou seja, a nossa geração, lamentavelmente, está com os desafios de 5 séculos. Porque isso que estamos a discutir aqui, a questão desse saneamento básico, tratamento, bom tratamento, acompanhamento às crianças, às mulheres, aos idosos, às pessoas com deficiência, são questões que já foram discutidas, se calhar, no século XV, na Europa. E é o nosso assunto hoje, em pleno século XXI, ano 2025. Então, é essa preocupação. Se calhar é por isso que nesta cimeira, a paz, boa governação, migração, são mais viradas com foco para a África, concretamente Angola. Sim, porque os africanos, quando a falar de imigração, é mais os africanos a sair de África para a Europa. E a Europa não está satisfeita com isto.
O que a Europa pretende é que os africanos continuem lá nos seus continentes, para desafogar, né, aquilo que tem que ver com as preocupações que os africanos que vão para a Europa apresentam. E é legítimo essa perspectiva. Qualquer indivíduo que ama o seu continente salvaguarda a estabilidade, investe na pessoa humana, protege as instituições públicas, a polícia deve salvaguardar a integridade física do seu cidadão. Esse gosta do seu continente, do seu país. Agora, quem não gosta, tortura, agrede, persegue, né? E essa perseguição está levando muita gente para a Europa. Daí que a boa governação é necessária, que até nem é um favor, é um dos subprincípios do princípio basilar do direito de recursos naturais, que chamam de princípio do desenvolvimento sustentável. Portanto, o princípio do desenvolvimento sustentável tem como um dos seus subprincípios a justiça, a transparência, a verdade, a boa governação, né? Então, quando alguém governa mal, significa que não está apto para dirigir o mal. Um povoado, quanto mais um país, né? Ou um continente. Porque o indivíduo que diz que é líder da União Africana e vê os seus cidadãos impedidos de circular na região, significa que falhou como pessoa. Tem que estar claro isto, né? No entanto, esta preocupação da boa governação, da transparência, não só que é pertinente. A Europa quer que a África se reencontre. E para não, porque a desestruturação, a desgovernação da África leva muitos imigrantes para a Europa. E a Europa não quer isto. Por isso que a extrema-direita na Europa cresce cada vez mais. Engana-se que pensa que o André Ventura é o único fascista no Parlamento Europeu. O português não é. Há vários, mas é isto que nós também, enquanto africanos, nós, enquanto angolanos, deveríamos também colocar em primeiro lugar o angolano, né? Em segundo lugar o angolano, terceiro angolano. Se nós não nos amarmos a nós mesmos, todo amor que nós jogarmos ter por outros povos é falso. Jaime, estamos mesmo já no fim do nosso programa. Claramente, irmão. Mas, tal como se frisou e muito bem, nos dias 25 e 24, 24 e 25 melhor, através do despacho 414 do Governo Provincial de Luanda, que então decreta tolerância ponto, vai acontecer a cimeira que se referiu. E também a imprensa mundial anunciou a presença do secretário-geral da ONU. E apesar de que o Jaime se referiu e a análise extensiva que podemos aqui fazer entre as duas sociedades civil existentes no país, a que chamou de sociedade civil organizada e a que, tal como disse... Isso é um MPLA que diz isso. Mas ainda assim gostava de saber, de ouvir qual é o apelo que deixa aos organismos do Estado e também ao cidadão lá em casa em função daquilo que foi então o nosso tema. Em 30 segundos. Claramente. Não, mas só que o alemão alongou e fez questões tanto quanto pertinentes. Mas a presença do Dr. Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, é fundamental, é crucial, diríamos ainda, para o tipo de dinamismo que se pretende para a África e para o mundo. Mas porque, além de ser presidente das Nações Unidas, ou secretário-geral das Nações Unidas, ele é um cidadão europeu. E esta cimeira tem que ver com a África e Europa. Né? É português, poderá situar isto. Portanto, é fundamental, espero que venha para cá e tenha contacto, ou pelo menos que recepcione as recomendações da cimeira paralela da sociedade civil. Né? Então, se nós não tivermos este intercâmbio, opiniões tanto enquanto contrária daquilo que a sociedade pensa, será uma miragem, porque este evento do dia 24 e 25 vai decorrer na Baixa de Luanda, num ponto tanto enquanto distante da população, ou seja, é na costa marítima. E os problemas dos cidadãos de Angola e de Luanda não está na costa, está aqui nos Mulevos, nos Malueca e companhia. E não temos quase ninguém que vai nos representar. Dali que nós nos adiantamos e esperamos que a todos os membros da União Europeia, de todos os países que estiverem aqui, todos os líderes da União Africana, ou dos países africanos que estiverem aqui, que tenham a amabilidade de terem contato com os pareceres e as recomendações saídas desta cimeira paralela da sociedade civil. Porque é fundamental. Aquele é o retrato preto e branco dos africanos, não só dos angolanos. Diferente daquela que a mídia e o regime branqueia
para, de certo modo, obter cada vez mais financiamento externo, né? Ok, muito obrigado, Jaime Domingos. E, caro ouvinte, estamos a pôr um ponto final a mais uma edição do seu programa Cidadania em Ação. Essa que foi a 62ª Sociedade Civil União Africana, União Europeia. Despeço-me e prometemos voltar próximo sábado. Alô, então, para todos vocês, o alemão Francisco e a minha colega Porto Francisco. Quem não acompanha o nosso programa poderá acompanhar através da nossa plataforma, a Associação da Arviana, que é a nossa página no Facebook. Prometemos voltar, tal como disse a minha colega, no próximo sábado. Um forte abraço a todos.